Seja bem-vindo a mais um culto online. Espero que você seja edificado com essa palavra e que o Espírito Santo venha tocar você onde estiver. Bom dia, irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Ademir, da Igreja Batista Missionária Internacional. E eu quero trazer nesta manhã uma palavra para o coração dos irmãos, para aqueles que nos assistem, a Igreja do Senhor. E eu quero ler inicialmente o Salmo 23, porque Deus quer falar algo ao nosso coração nesta manhã, neste Salmo 23, um salmo tão conhecido da igreja, mas sempre Deus tem algo novo para nos falar. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mas quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. Prepara-me um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra para o coração dos irmãos, falando sobre o cuidado que Deus tem sobre nós. Nós podemos, com base nessa palavra, orar, olhar para cada um de nós e dizer: Deus cuida de mim. Conta-se que certa vez uma senhora, ela tinha vários filhos, inclusive alguns deles pequenos, e essa senhora passou por um divórcio. E esta mulher passou por uma grande luta, e ela sozinha tendo que cuidar dos seus filhos, e ela sozinha tendo que administrar a casa, tendo que cuidar do trabalho, tendo que cuidar de muitas coisas, e até que em um certo ponto essa senhora parou e olhou para si mesma, e ela vai e diz: eu cuido de todo mundo, mas ninguém cuida de mim. Interessante essa expressão, eu cuido de todo mundo. O que ela estava querendo dizer é que eu estou cuidando de muitas coisas, de muitas vidas, dos meus filhos pequenos, mas quem está cuidando de mim? E esta palavra que nos mostra aqui no Salmo 23, essa palavra nos mostra que há um Deus que cuida da minha vida, e há um Deus que cuida de você. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Alguma vez você já se sentiu assim? Cuidando de todo mundo? Às vezes você como pai, às vezes você como mãe, você está passando por uma grande luta, passando por uma grande aflição, e você tem que cuidar de muitas coisas, e você tem que buscar forças onde no seu lado natural você às vezes não está encontrando, e você muitas vezes pode se sentir como essa mulher, de muitas vezes você olhar para os lados, e na ótica natural você dizer como essa mulher diz: eu estou cuidando de muitas coisas, eu estou cuidando de muitas vidas, mas quem está cuidando de mim? E nós não podemos esquecer que mesmo nós passamos por muita luta, nós temos que sempre lembrar que há um Deus que está acima de todos nós, mas também que Ele está na nossa vida, Ele entra na nossa casa, e Ele cuida da minha vida, e Ele cuida da sua vida. É Ele que renova as nossas forças, como diz lá no profeta Isaías. É o Deus que renova as nossas forças, porque é Ele que cuida de nós. E nós vemos aqui que Davi, ele conta, nós conhecemos a história do rei Davi, e nós vemos que o rei Davi, ele já tinha passado, quando ele escreveu esse salmo, ele já tinha passado por muitas coisas. E agora ele já tinha passado por muitas lutas, ele tinha passado por muitas batalhas, às vezes batalhas até dentro da sua própria família, lutas, aflições, lutas em relação ao próprio reino, a sua posição ali como autoridade, mas ele nunca esqueceu. E ele olhou para trás e lembrou do tempo em que ele era um simples pastor de ovelha. Mas ele lembrou que como pastor de ovelha, ele estava ali cuidando daquelas ovelhas, mas havia um Deus que cuidava da vida dele. E como havia um Deus que cuidava da vida dele,
Ele lembra e ele conta isso em um dos seus salmos, que certa vez um animal veio para atacar as ovelhas e ele foi e defendeu aquele animal. Uma outra vez um outro animal veio para atacar e destruir as ovelhas e ele tornou a defender as ovelhas contra aquele animal. Porque havia um Deus que estava acima daquele pastor de ovelha, cuidando da sua própria vida. E Davi pôde expressar isso agora nesse Salmo 23 e ele começa dizendo aqui no Salmo 23, que é um salmo que reflete o cuidado de Deus sobre a sua própria vida. E ele lembrou do tempo que ele era um mero pastor de ovelha. E ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. E nós vemos aqui que ao dizer o Senhor é o meu pastor, na verdade ele está dizendo: o Senhor é Deus que cuida de mim. Na sua juventude ele tinha sido um pastor de ovelhas, por isso, para retratar esse cuidado que Deus teve sobre a sua vida, ele, como rei agora, o rei Davi, ele traça um paralelo entre um pastor de ovelhas e entre o nosso Deus. E é sobre isso que eu quero refletir com vocês nesta manhã, nesse paralelo que Davi estabeleceu entre o pastor de ovelha e entre Deus que tem um rebanho no mundo espiritual. Como é que Deus que tem um rebanho no mundo espiritual cuida de nós? O Salmo 23 vai mostrar que Deus cuida de nós no mundo espiritual como um pastor de ovelha cuida das ovelhas no mundo material. É um paralelo, é uma simbologia, é uma analogia para nós compararmos como é o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Para que a gente possa entender como é que Deus está cuidando de nós. A gente olhando para esse Salmo 23, a gente olhando para a vida do próprio Davi, quando escreve esse Salmo, de como ele é grato a Deus, de como ele se refere a Deus, ele de fato, ele vivenciou essa relação de ovelha e de pastor. E a primeira coisa que nós podemos entender nessa comparação que Davi faz entre o pastor de ovelha e o nosso Deus que cuida de nós, é de que Deus supre as nossas necessidades básicas como seus filhos. No versículo 1, ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada. Aqui ele colocou todas as coisas nessa expressão, nada me faltará. Nada ficou de fora. Davi está dizendo que Deus, como um pastor, ele vai suprir todas as nossas necessidades. Muitas vezes nós, como seres humanos, não sabemos nem quais são as nossas necessidades. Às vezes estamos querendo muito uma coisa, mas na ótica de Deus, Deus está vendo que aquilo não é o necessário para a nossa vida, e Ele sabe o que é realmente necessário para a nossa vida naquele momento. Porque Deus, Ele vai suprir todas as nossas necessidades, conforme essa promessa aqui no versículo 1 do Salmo 23. O Senhor como nosso pastor, nada nos faltará, porque Deus é quem supre as necessidades básicas dos seus filhos. Um bom pastor jamais deixa faltar a água e o alimento para as ovelhas. Davi, como um bom pastor, ele conduzia as ovelhas para o lugar onde tinha um pasto bom, ele conduzia as ovelhas para o lugar onde tinha o ribeiro de água, porque ele não queria deixar faltar nem a comida e nem faltar a água para matar a sede daquelas ovelhas. E assim é Deus para conosco. Foi o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 6, versículos 31 e 32, para mostrar essa relação de Deus, esse cuidado de Deus em relação às nossas vidas, como um pastor. Jesus, ele fala ali para os seus discípulos: não vos inquieteis dizendo o que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que havemos de vestir, porque vosso Pai Celeste sabe que precisai de tudo isso. São as nossas necessidades básicas. Mas o bom pastor, como tem a promessa aqui no Salmo 23, não vai nos deixar faltar nada. E Jesus falou, relembrando o que o salmista já tinha dito lá atrás, ele falou isso para os seus discípulos, de que o bom pastor,
o bom pastor celestial, assim como o pastor humano cuida das ovelhas, o bom pastor celestial, o nosso Senhor Jesus, Ele não vai nos deixar faltar nada. Ele sabe do que cada um de nós necessita, e Ele, a seu tempo e a seu modo, Ele vai suprindo as nossas necessidades. Por isso, tranquilize o seu coração, porque Deus cuida de mim e Deus cuida de você. Em segundo lugar, Deus conduz os seus filhos. Assim como o pastor supre as necessidades das ovelhas, aquelas ovelhas, elas não se movimentavam de qualquer maneira, elas eram conduzidas por um pastor. Davi conduzia as suas ovelhas. Da mesma forma, Deus, como nosso pastor, Ele conduz os seus filhos. O versículo 2 e 3: deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do teu nome. Vejam que o salmista aqui, ele usa a palavra guia-me 2 vezes. Guia-me mansamente a águas tranquilas, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. É Deus que está nos guiando como nosso pastor das nossas vidas. Como um bom pastor, Ele vai nos guiando. Ele vai nos guiando de maneira tranquila. Ele vai nos guiando mansamente, com seu cuidado, com seu amor, e dando a sua direção, e nos levando para aqueles lugares e aquelas posições e aquelas metas que está no seu coração, o desejo que está no seu coração, mas que Deus tem influenciado esse desejo, para que tudo seja conforme a sua vontade, porque é o guiar de Deus. Ele sabe o que é melhor para as ovelhas, e Ele sabe como conduzir as ovelhas. É Deus quem conduz os seus filhos. Um bom pastor jamais deixa de conduzir as suas ovelhas, sempre à frente, garantindo-lhes a segurança. Aquele que guia, o pastor que guia as ovelhas, ele não está preocupado apenas em que ela obtenha as necessidades básicas, onde comer, onde beber, mas ele também está preocupado com a segurança. Da mesma forma, o profeta Isaías afirmou lá no capítulo 58, versículo 11, ele diz: o Senhor te guiará continuamente e te fartará até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Nunca faltam. Se nós estamos sendo conduzidos por Deus, se nós estamos sendo guiados por Deus como um bom pastor, nós vamos vivenciar isso que o profeta está dizendo. Aqui são promessas para todos os cristãos que são guiados como ovelhas pelo bom pastor. Nossas vidas será como está dizendo o profeta. Deus vai nos guiar continuamente. Se Deus estava nos guiando antes dessa pandemia, Deus está nos guiando durante essa pandemia, e Deus vai continuar nos guiando após essa pandemia. É o mesmo Deus, é o mesmo bom pastor que está nos guiando, que está nos conduzindo. E Ele fartará, Ele conduzirá as nossas vidas. Se nesse momento existe alguma aridez em nossas vidas, mas saiba que é Deus que está conduzindo a tua vida, e Ele vai te fartar. Ele vai afastar toda a aridez da tua vida, e vai fazer com que essas promessas que o profeta falou, Ele vai fortificar os teus ossos, Ele vai te fortificar, não somente fisicamente, não somente emocionalmente, não somente mentalmente, mas Ele vai fortificar o teu espírito e a tua alma. Quando você sair dessa pandemia, se você está sendo conduzido por Deus, se você está sendo alimentado por Deus, é Deus quem está conduzindo a tua vida, sustentando a sua vida, certamente você sairá mais forte, porque você vai olhar para trás, como Davi olhou, e você vai ver o cuidado de Deus, e vai dizer: Deus me cuidou de mim até aqui, me fez passar por essa turbulência dessa pandemia, mas eu estou prosseguindo pela mão de Deus. E nossas vidas serão, como diz o profeta, um jardim regado, como um manancial, como águas que nunca falham, estão sempre saindo da fonte.
Nós precisamos, nessa questão da condução de Deus sobre nossas vidas, nós precisamos ser honestos, e muitas vezes a gente se sente desorientado. Mas o cuidado de Deus, nós podemos comparar o cuidado de Deus, a direção de Deus, como sinais de trânsito, como placas de trânsito. Onde, quando nós estamos sendo conduzidos por uma estrada, a cada curva, a cada situação existe um sinal específico nos trazendo algum tipo de advertência ou algum tipo de direção. Uma hora está dizendo pare, uma hora está dizendo cuidado, uma hora está dizendo dobre à esquerda, uma hora está dizendo dobre à direita, uma hora está dizendo siga em frente. É o cuidado de Deus. Deus sabe como é a nossa direção. Para chegar ao destino final, Deus vai dar a cada trajeto, Deus vai nos mostrar uma placa do seu cuidado e da sua direção, e cada uma dessas placas, do plano da direção espiritual de Deus, é no sentido de fazer com que a gente chegue ao nosso destino final, conforme a vontade de Deus. Por isso, portanto, nós temos que caminhar com fé, até nós encontrarmos o próximo sinal, a próxima direção de Deus, a próxima advertência de Deus, e nós temos que encarar isso como uma direção de Deus para as nossas vidas. Não sofra, pois Deus está cuidando de você e Deus está cuidando de mim. Em terceiro lugar, Deus protege os seus filhos. Deus, como um pastor, Ele protege os seus filhos, porque é isso que o pastor faz com as ovelhas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Um bom pastor jamais deixa de proteger as ovelhas do seu rebanho. Ele luta contra os lobos, ele luta contra os ladrões, ele luta contra outros animais que vêm para atacar aquele rebanho de ovelha. Um rebanho que, se estiver sozinho, é presa fácil, mas se estiver com um bom pastor cuidadoso, que protege as ovelhas, certamente ele vai perceber todo o perigo e vai afastar todo o perigo do seu rebanho. Assim é o que Deus faz com cada um de nós, a sua igreja. Deus, Ele protege os seus filhos. Se você é um rebanho de Deus, se você faz parte da igreja de Deus, saiba que Deus está com a mão sobre a tua vida, como um bom pastor que está protegendo as ovelhas. Porque nós somos o rebanho de Deus, como diz a sua palavra. E a proteção de Deus está sobre as nossas vidas. Mais uma vez, o profeta Isaías, ele nos conforta quando ele diz: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudarei. Não temas, eu te ajudo, diz o Senhor. E o teu Redentor é o Santo de Israel. Não temas, Deus cuida de você, Deus cuida de mim. Em quarto lugar, eu quero dizer que Deus mantém com seus filhos uma relação de amizade. O salmista diz aqui: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a cabeça com óleo, o meu cálice, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui é um cenário de uma mesa sendo preparada. Isso na tradição, no costume lá dos tempos de Davi, esse cenário de alguém que prepara uma mesa para outra pessoa, que unge a sua cabeça com óleo, era um sinal de aliança, era um forte sinal de amizade. E assim, o salmista está dizendo aqui, que Deus, o nosso bom pastor, Ele é o nosso amigo. Nós não somos apenas servos de Deus, nós somos amigos. Ele nos trata não apenas como servos, mas principalmente como amigos. O próprio Jesus, o próprio Deus na pessoa de Cristo, Ele diz em João capítulo 15, versículo 15, Ele diz aqui: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas chamo-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Nós somos amigos de Deus. Você em algum momento olhou para si e diz: eu não tenho amigos?
Saiba que o Senhor Jesus, você, meu irmão e minha irmã, é o teu maior amigo. Você muitas vezes se alegrou por dizer, eu tenho muitos amigos. Mas o Senhor Jesus continua sendo o teu maior amigo, porque Ele tem para conosco uma relação de amizade, não apenas de Senhor e servo, mas de amigo. E onde há amizade existe intimidade, existe proximidade, existe comunhão. Alegre-se, pois, além de suprir nossas necessidades, nos conduzir e nos proteger, Deus quer manter conosco uma relação de amizade. Em último lugar, eu quero dizer para vocês que Deus age com bondade e misericórdia para com seus filhos. O bom pastor, ele age com bondade e misericórdia para com seus filhos. Aqui no salmista ele diz no versículo 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Se nós olharmos isso em relação ao céu, a versão revista e atualizada diz: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É o novo céu e a nova terra. Porque Deus, Ele age e olha para nós com bondade e misericórdia. Nós podemos desfrutar da bondade e da misericórdia como filhos de Deus. Em Marcos 5,19, o evangelista ele diz assim: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. Deus tem te abençoado, Ele tem agido com bondade e misericórdia de você. Deus tem te poupado até aqui nessa pandemia. Muitos têm morrido, muitos têm adoecido, têm ido parar no hospital. Mas saiba que Deus tem agido com bondade e com misericórdia em relação à sua vida. Você não pode ficar triste, você não pode ficar contrariado nesse momento, porque até aqui o Senhor tem agido com bondade e misericórdia sobre a tua vida. É Ele que tem poupado a tua vida, é Ele que está te guardando. Se até aqui você continua respirando, continua tendo fôlego de vida, é porque a bondade e a misericórdia do Senhor está sobre a tua vida. Você não pode esquecer isso. Você tem que se regozijar, pois Deus se importa com seus filhos. Deus cuida de você e Deus cuida de mim. Eu quero concluir essa palavra dizendo que o nosso Deus é um Deus que supre. O nosso Deus é um Deus que conduz. O nosso Deus é um Deus que protege. O nosso Deus, como um bom pastor, é o Deus que mantém uma relação de amizade. E finalmente, o nosso Deus, como um bom pastor sobre nossas vidas, é um Deus que age com bondade e misericórdia para com cada um de seus filhos. E eu quero deixar essa exclamação de alegria e de louvor, dizendo: aleluia, confiemos e nos alegremos no nosso Senhor. Que o Senhor seja contigo, que o Santo Espírito de Deus continue abençoando a tua vida e te livrando de todo mal, e te conduzindo a partes verdejantes, e te livrando de todo perigo, e reafirmando a certeza no teu coração de que há um Deus que cuida de ti. Amém? Chegamos ao final de mais um culto online. Espero que você tenha sido edificado com essa palavra e que Deus abençoe a sua vida.